Boa tarde, quarto ano. Espero que todos estejam bem revigorados, porque como eu disse para vocês, né? Hoje nós temos dois conteúdos de matemática. Vai ser um pouquinho mais puxado do que geralmente é, né? Eu já havia dito para vocês na semana passada que vocês tentassem descansar um pouco, porque hoje a gente vai trabalhar dois conteúdos dessa disciplina, né? Nós precisamos sanar esses conteúdos para que a gente possa ir para frente, tá bom? Combinado? Então vamos todo mundo prestar atenção, tá? E as dúvidas eu tiro lá no WhatsApp, tá? Na nossa sala de aula virtual. Eu quero que vocês abram o livro na página 44 e que vocês acompanhem a leitura das situações e problemas comigo. Isso facilita muito o entendimento de vocês, ó. Então é essa página aqui, ó, a 44. E hoje nós vamos trabalhar. Aliás, gente, perdão, não é a 44, é a 37. Porque a gente vai trabalhar dois conteúdos, tá? Então é a página 37, que é essa aqui, certo? Então a gente já vem trabalhando frações, né? Fizemos a introdução, depois trabalhamos frações com números, né? E agora nós vamos trabalhar frações decimais, certo? Vamos observar essas frações que estão representadas na página 37. Na primeira imagem, o inteiro ele foi dividido em 10 partes iguais, ó, e uma delas foi colorida de amarelo. Aqui eu tenho 10 partes iguais, onde apenas uma foi colorida de amarelo, certo? A parte que foi colorida de amarelo, como vocês podem observar no livro, ela pode ser representada pela fração 1/10. Tá? Então, vejam, como eu representei aqui no quadro. Eu tenho 1, né, que é a parte pintada, e eu tenho 10, que é o meu todo. Portanto, eu terei 1/10, tá certo? Aí eu tenho um outro exemplo, certo? Que é o exemplo de baixo, que é esse aqui, ó. Vocês vão ver que esse conteúdo ele é mais simplório do que os números decimais que a gente vai ver daqui a pouco. Nessa imagem, o mesmo inteiro, né? O mesmo inteiro ele foi dividido em 100 partes iguais, certo? E 10 dessas partes iguais foram coloridas de amarelo. Então, aí a gente já tem uma fração diferente, como eu exemplifiquei lá no quadro, ó. 10 sobre 100. E aí eu tenho 10 centésimos, tá certo? A gente precisa aprender a fazer a leitura das frações, isso é imprescindível. As frações 1/10 e 10 centésimos são frações do tipo decimais, pois elas apresentam denominadores, 10 e 100, né? Que o numerador sempre é o número de cima, lembrem-se também disso. Pois elas apresentam nos denominadores os números 10 e os números 100, e ambos são múltiplos de 10. Então, quando nós tivermos múltiplos de 10 no denominador, nós teremos frações do tipo decimais, ok? Essa parte ela é bem simples, não tem nem muito o que explanar, porque foi algo que a gente já trabalhou, né? E aí, sobre esse assunto, vocês terão a atividade da página 38, 39, aí nós temos esse bingo das frações, que eu vou deixar para fazer em um outro momento. Então, vocês não vão fazer a página 40 por enquanto, certo? Eu vou verificar ainda se dá certo. Temos a página também 43. E aí, né, a gente vem para os números decimais, que é o que vocês precisam ter mais atenção no momento, na página 44. Então, é imprescindível que vocês acompanhem essa leitura comigo, tá bom? Vejam bem, página 44. Em 2016, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram realizados no Brasil e, para comemorar esse fato, foram lançadas moedas de R$1. Então, quando os Jogos Paralímpicos vieram para o Brasil, lançou-se essa moeda de R$1 que a gente conhece, né? Observe algumas dessas moedas. Então, eu vou até pegar uma para mostrar para vocês, que eu acho que vocês também já conhecem, né? Mas de qualquer forma eu vou pegar. Aqui.
Então, essa moedinha aqui, gente, foi criada em comemoração. Porém, o lançamento dela, né, diferentemente dessa daqui, ó, ela tem os esportes. Ó, observem aqui, tá? Então, eis a diferença, né? Só quem tem dessa daqui são os colecionadores. O lançamento de 16 moedas foi feito em 4 séries. Em novembro de 2014, aí temos as moedas sobre atletismo, natação, golfe e paratriatlo. Em abril de 2015, a de basquete, a de vela, a de paracanoagem e a de rugby, eu acho que é algum esporte. Em agosto de 2015, a de futebol, a de vôlei, a de atletismo e a paralímpica e a judô. E em março de 2016, a de boxe, a de natação, a paralímpica, a mascote olímpico e a mascote paralímpico. Então, todas elas foram lançadas assim, em períodos diferenciados, tá? A 17ª medalha da coleção foi lançada em 2012, em homenagem à entrega da bandeira olímpica ao Brasil. É a mais rara e, consequentemente, mais valiosa. Então, isso aqui serve só para a gente historicizar, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a moeda. Mas agora vamos para o conteúdo, que é números decimais, certo? Uma moeda dessa aqui, gente, de R$1, ela pode ser trocada por 10 moedas de 10 centavos, certo? Então, a gente pode trocar uma moeda de R$1 por moedas de 10 centavos, como a gente tem aqui, ó. Estão vendo? Aí, na página 45, tem uma breve explicação. A moeda de R$1, como eu já havia dito, pode ser trocada por 10 moedas de 10 centavos. Considerando a moeda de R$1 como um inteiro, então isso aqui é o inteiro, certo? Podemos dizer que ele foi dividido em 10 partes iguais. Então, eu dividi minha moeda de R$1 em 10 partes iguais. E essa moeda é o meu inteiro, certo? A fração de um inteiro que uma moeda de 10 centavos representa é, como eu coloquei aqui no quadro, 1/10, tá? E é interessante dizer, né? Professor, mas por que esse 0,1 tá aqui? Vou explicar agora, tá? Em uma fração, o numerador e o denominador, gente, pode indicar uma divisão. Então, eu posso dividir, ó, 1 por 10, que vai dar 0,1 na calculadora. Então, quando vocês forem trabalhar com números decimais, eu permitirei que vocês utilizem a calculadora, tá? Pode ser a calculadora do celular ou a calculadora que vocês tenham em casa. Então, quando eu separo o numerador do denominador, eu posso indicar uma divisão, certo? Usando a calculadora para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1/10 na forma decimal, temos 1/10, que é igual a 1 dividido por 10, que é igual a 0,1, certo? Aí, vejam só, a fração 1/10 ela pode ser representada na forma decimal também, certo? Então, tem duas formas de eu poder representar. O fato, né, o fato de que no número 0,1, né, o zero que vem antes da vírgula, ele indica a ausência do valor inteiro, certo? Então, existe uma ausência de inteiro aqui, ó, já que o número antes da vírgula é 0, tá certo? O número decimal 0,1, que é esse aqui, representa uma parte menor do que o inteiro. Então, essa é a menor parte desse inteiro aqui, certo? Então, essa será a 10ª parte de 1/10. Entenderam? Essa será a 10ª parte de 1/10. Então, vejam só. Aqui eu tenho a parte inteira, a parte decimal e a vírgula que as separa. É importante que vocês observem esse quadro de ordens que temos na página 45. Isso vai ser imprescindível para vocês realizarem as atividades. Então, vejam só, eu até trouxe aqui. Tá meio tortinho, mas vocês vão conseguir entender. Parte inteira, parte decimal. Aquele quadro que a gente usava, né? Centena, dezena, unidade. Aí aqui eu tenho um D. Esse D minúsculo é de décimos, certo?
E esse C minúsculo é de centésimos, tá certo? Como vocês também poderão observar no livro. Então, vocês podem observar lá. Então, aqui eu tenho uma unidade, né, dentro da parte inteira. No caso, 0, né, essa parte inteira não é nada. A vírgula e 1/10, certo? Então, também podemos trocar, ó, além desse exemplo, né, onde eu troquei a minha moeda de R$1 por 10 moedas de 10 centavos, eu posso trocar uma moeda de R$1 por moedas de 1 centavo. Lembrando que as moedas de 1 centavo, elas foram abolidas, elas não existem mais, tá certo? Página 46. A moeda de R$1 pode ser trocada por 100 moedas de 1 centavo. Né? Enquanto eu troquei por 10 moedas de 10 centavos, agora eu posso trocar uma moeda de R$1 por 100 moedas de 1 centavo. Considerando essa moeda de R$1 como inteiro, tá? Podemos dizer que ele foi dividido em 100 partes iguais. A fração do inteiro que uma moeda de 1 centavo representa é, como eu coloquei lá no quadro, 1/100. Estão vendo? Então, a fração 1/100 pode ser representada na forma decimal. Como? Dividindo. Então, se eu dividir 1 por 100 na minha calculadora, eu vou ter 0,01. Onde o 0 é a parte inteira, eu terei a vírgula e o 1 vai ser a minha parte decimal, assim como o 0, certo? Então, vejam só, o 0,1 parte decimal, perdão, o 0, esse primeiro 0 é a parte inteira, o 0,1 é a parte decimal e eu separo elas por vírgula. No quadro de ordens, né, eu vou ter aqui, ó, quando vocês tiverem dúvida é só vocês fazerem um quadrinho desse, centena, dezena, unidade, décimos e centésimos. Então, a parte inteira, ó, aqui, certo? O 0 nos décimos e 1 nos centésimos, não é isso? Eu até errei aqui, ó, era pra ter colocado um C, eu coloquei um U. Me desculpem, gente. No caso, é um C minúsculo, tá? Mas aí vocês sabem que é um C minúsculo. Então, ó, acompanhe agora a representação de algumas quantias em reais na forma de números decimais, que é esse aqui. Então, vamos prestar atenção nisso aqui, tá? Eu tenho aí a moeda de 5 centavos. Aí eu tenho uma malha quadriculada, dividida em 100 partes iguais e 5 pintadas. Então, 5/100 ou 0,05 quando você divide, né? Então, 5 centésimos em fração, tá? Ou 0,05 em números decimais. Aqui, ó. Página 47. Vamos para 47. 50 centavos. Então, aí eu tenho uma malha quadriculada dividida em 100 partes iguais, onde 50 foram pintadas. Então, eu terei a fração 50 centésimos ou 5 décimos, decimalmente falando, tá? R$1,25. Presta atenção nessa aqui, ó. R$1,25. Então, eu terei duas malhas quadriculadas pintadas, onde uma tá toda pintada, né? Porque R$1 ele equivale a 100 e a outra parte apenas com 25 quadrinhos pintados, que equivale a esses 25 centavos. 100 mais 25 vai dar 125, né? Que seria R$1,25, propriamente falando. Então, ó, lemos 1 inteiro e 25 centésimos ou 1 inteiro, 2 décimos e 5 centésimos na forma decimal. Também temos essa no nosso quadro de ordens, tá? Eu coloquei tudo aqui no quadro de ordens, ó. Vejam só, todas essas que eu mencionei agora está aqui no quadro de ordens. Aqui vai ser a parte inteira, né, da unidade ainda, décimos e centésimos, certo? Página 48 já vai ser atividades. Então, gente, os números que a gente escreve utilizando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal são chamados de números decimais, tá certo?
Então, para os números decimais, eu vou deixar que vocês utilizem a calculadora. Gente, por hoje é só, tá? Foi um prazer estar com vocês. Tem bastante atividade, né, hoje, mas eu vou ajudá-los. Vou fazer um áudio com as explicações de todas as questões lá na nossa sala de aula virtual. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.